para juntos nós celebrarmos ao Senhor. Muito obrigado você, quem sabe está aqui pela primeira vez, ou sempre tem visitado nós aqui nesse lugar. Sua presença é muito importante para nós, e é muito bom ter você aqui. Fique à vontade, sinta em casa, estamos na presença de Deus, e temos toda a liberdade para celebrar o Senhor. E é um momento de nós podermos oferecer o melhor para Ele. A todos que agora nos acompanham também por esta transmissão, aonde você estiver, sejam sim impactados por Deus e visitados de uma forma extraordinária. Pegue a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, e vamos para o versículo 17, 20 e 17, e depois nós vamos abordar especificamente no capítulo de número 20, alguns versículos, e vamos tratar sobre algumas atitudes que nós aprendemos aqui para resolver alguns problemas. Isso é importante, tá? Olha o versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes-á ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estarmos aqui, por esse momento de celebração. A obra é tua, tudo está nas tuas mãos, e tu faz como tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Interessante que essa semana nós estamos estudando os livros históricos, e eu não vou aqui entrar na parte histórica não, porque teríamos que ter aqui uma verdadeira aula para aprofundar em alguns pontos. Nós vamos aqui abordar alguns pontos bem objetivos sobre atitudes que nós aprendemos aqui para resolver alguns problemas. Se você quer aprofundar mais na questão histórica, ou nos livros históricos, eu te convido para vir para o seminário. Nós temos aqui o curso de teologia, toda quinta-feira, curso básico e médio. Se você se interessar, pode procurar a Rayane, pode procurar a Raquel. Elas estão aí para poder te dar todas as informações, mas o importante é você buscar conhecimento na palavra de Deus. Então, abordando aqui sobre esse tema, atitudes para resolver problemas, nós temos aqui uma história muito poderosa. Fala sobre Josafá. Foi um rei de Judá por volta do século 9 antes de Cristo, aproximadamente 873 a 849, por volta 50 antes de Cristo. E fazendo aqui uma conotação e uma matemática sobre a cronologia do tempo, nós vamos entender que se nós pegarmos a época de Josafá e computarmos até chegarmos os nossos dias de hoje, nós vamos ter aqui cerca de aproximadamente 2.900 anos que passou todo esse período. Aí você pega todo esse período que passou, você vem para a Bíblia, para essa história, e você consegue apontar aqui, dentro dessa história, atitudes que foram tomadas por Josafá, um dos reis de Judá, um dos melhorzinhos que teve. Porque na realidade, se você for ver a trajetória dos reis, uma tragédia. Mas Judá teve alguns que sobressaíram, e Josafá foi um desses. Apesar de ter cometido alguns equívocos, mas quem não comete, né? O importante é o posicionamento que se tomou diante de Deus, diante de situações adversas, para resolver problemas. Isso aqui é importante. E é sobre isso que nós queremos apontar aqui. Aí você imagina,
2.900 anos aproximadamente depois dessa história. Nós estamos aqui anotando algumas decisões que foram tomadas naquela época, em um cenário, claro, totalmente diferente do nosso hoje. Mas você pega a Bíblia hoje, você pega essa mesma história e você começa a pontuar algumas decisões que foram tomadas, e que essas mesmas decisões e atitudes que foram tomadas, elas é cabíveis para nós pegarmos elas e aplicarmos hoje. E eu digo para você, se nós aplicarmos a mesma atitude que Josafá aplicou, com certeza, nós vamos alcançar muitas respostas e milagres de Deus. Tá? É só observar, e praticar. Porque é importante nós conotarmos isso. Ouvir, nós ouvimos muitas coisas, mas você precisa ouvir o que Deus está falando com você. E não só ouvir, ouça e coloque em prática. O mal das pessoas hoje é que se ouve muitas mensagens, se ouve muitos ensinos, se ouve muitas pregações, se ouve muitas coisas boas. Mas é importante você ouvir, alimentar, e você começar a colocar em prática, ou seja, uma praticidade daquilo que você tem sido alimentado e tem recebido de Deus através da sua palavra. Quando nós falamos de atitude, isso aqui é uma maneira de se comportar, é uma forma que você vai agir ou reagir, é uma posição, é uma postura que você vai tomar, e aí você tem que ter uma atitude, e essa atitude ela vai te fazer a se limitar aos problemas, ou a atitude sua vai levar você a ter uma saída positiva, clara e objetiva de alguma circunstância da sua vida e de alguns problemas que você enfrenta. Então a questão da atitude, ela é algo muito importante. É uma maneira de se comportar, agir ou reagir. E como temos agido e como temos reagido diante das circunstâncias da vida. Isso aqui é importante, não é? Refletirmos como temos agido ou reagido diante das circunstâncias da vida, né? Todos aqui, sem exceção de ninguém, tem problemas. Eu tenho. E tenho muitos problemas para resolver. Você também tem? Todos aqui temos problemas para resolver? Claro que sim. Todos temos problemas. E são todos tipos, né? Talvez o meu é numa área, o seu é noutra. Mas a realidade é que todos nós temos problemas. Isso, Josué, surge no dia a dia. Nós não sabemos a hora que chega o dia mau e bate na porta, né? Mas o dia difícil chega, o dia complicado chega. As adversidades da vida é clara, ela está aí para ser enfrentado, resolvido. Aí é que está. Quando esse dia difícil chega, quando essas adversidades batem na porta, não é se vai passar, não é se eu vou enfrentar, mais cedo ou mais tarde vai. Talvez você já esteja, passou por algumas, está enfrentando algumas e vai enfrentar no decorrer dessa caminhada. Isso é lógico, isso é claro e é objetivo. Agora a questão aqui é como agir ou como reagir com uma atitude diante de tudo isso que eu vou enfrentar, hein, Dizerlene? Aí que está, né, obreira? Porque eu não sei hoje o que você está enfrentando, qual a situação que você está se passando. Mas o certo é que todos enfrentamos problemas no dia a dia. E são problemas familiares, financeiros, emocionais, espirituais. É esse tipo de coisa que nós enfrentamos todo dia. Mas aqui é importante analisarmos
Deus, Ele revela um caminho. Por isso que eu fiz questão de pontuar algumas coisas aqui. Porque isso aqui é um verdadeiro caminho de Deus para nós, para agirmos diante de situações da vida. Situações complicadas e difíceis em qualquer área. Essa história em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, ele se vê em uma situação muito complicada. E qual é essa situação? Ele se vê cercado pelos inimigos. Inimigos poderosos. Eu estou falando dos moabitas, amonitas, os povos do monte Seir, que se reuniram a coligação contra esse rei, para poder destruir ele. E aqui tem uma junção, tem uma unificação de exércitos poderosos para lutar contra Josafá, e visivelmente, humanamente, ele estava aniquilado e destruído. Não havia possibilidade, humanamente, pelos recursos dele, vencer essa batalha. Não tinha recursos suficientes. E é aqui que eu quero entrar. Porque ele toma atitude, e essas atitudes que vão nos ensinar a agir diante dos problemas, diante da batalha, são as atitudes que vão nos levar a agir e a reagir de forma correta, que vai nos levar a obter a vitória da parte de Deus. Atitudes que vão nos ajudar a resolver os nossos problemas. Porque tem situação que é para você lutar. Tem a pedra que é para você tirar. Tem circunstâncias que é para você agir. Mas tem outras que você não tem condição de fazer nada. Que você tem que parar. E é interessante essa expressão, quando Deus manda parar em meio a uma guerra. Que exército que para em meio a uma guerra? O exército tem que avançar, tem que ir contra o inimigo, tem que lutar, tem que pelejar na batalha. Deus manda parar. E aí nós analisamos as circunstâncias. Diante das circunstâncias que Josafá passou, impossível de vencer. Tem luta que não é sua. Tem batalha que não é para você lutar. É simplesmente para você confiar. Quem vai agir, quem vai fazer acontecer é Deus. Tem batalha que você tem que agir, tem que lutar. Tem coisas que é para você, mas tem outras que é para Deus. E você não pode agir na batalha, ou diante das circunstâncias, se você não tem o controle sobre ela. Você não tem forças para vencer o inimigo. Você não tem condições para batalhar com as suas próprias forças. E aqui que entra a nossa confiança em Deus. Se você não pode, você não tem condições, precisamos lembrar que temos um Deus que é poderoso e que pode todas as coisas. Olha o versículo de número 1, de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 1 e versículo de número 2. Está funcionando aí? Aqui não. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Preste atenção aqui na coligação. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apegou
jejum em todo o Judá. Eu gosto do versículo 3, e faz essa anotação aí, que a expressão dele diante da informação é: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele reconheceu que havia um grande problema, no versículo 2. E ele precisou identificar o problema, porque você não vence nenhum problema se você não identificar o problema, o inimigo. Você precisa identificar esse problema, porque ninguém vai vencer aquilo que não conhece. Você precisa conhecer, não é mesmo? E ele precisava saber com quem ele iria lutar. Quem estava vindo contra ele? Qual é o inimigo? Precisamos identificar. Quem é o inimigo? Esse inimigo, ele é um inimigo externo, interno. Qual é esse inimigo? É externo, é perseguição, é afronta. São situações pessoais, seja qual for. Ou esse inimigo, ele é algo interno? É o medo, é a dúvida, é a incerteza. Você consegue identificar o que está te perturbando hoje? Qual é o inimigo hoje que está te afrontando? E qual que é a possibilidade? Você tem forças para enfrentar isso aí sozinho? Você consegue? Está dentro da sua possibilidade? Ou não? Quando nós conseguimos identificar a situação, nós vamos diante dessa situação saber fazer um diagnóstico. Tem coisas que é só Deus que pode fazer, não é? Milagre é o quê? Milagre é um acontecimento maravilhoso, é algo de Deus, que só Deus pode fazer. Tem coisas que está ao seu alcance e você vai fazer. Mas tem outras coisas que é só um milagre. Seja externo ou seja internamente. Qual que é o problema? Nós temos que parar de lutar, às vezes no escuro, né? Nomeie, identifique. Qual é esse problema que você está enfrentando? Qual é essa situação? Efésios 6:12. Nem todo problema às vezes é natural, né? Isso é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Não é contra pessoas, não é contra o irmão, não é contra um ou outro. É algo infernal, é uma batalha travada no mundo espiritual. Muitos lutando um contra o outro. Não é, a nossa luta não é contra um ou outro. Tem uma guerra, tem uma batalha muito maior no mundo espiritual que está sendo travada diariamente, constantemente. Você consegue identificar isso na sua vida? O que está acontecendo? O que está te fragilizando? O que está trazendo medo para você? E o medo, ele é normal. O medo até certo ponto é um escape. Mas o medo, demasiadamente incontrolável, se torna um problema. E eu digo aqui, mesmo que isso tenha causado medo, apesar do medo, vai à batalha, vai à luta, vai em frente. O medo não pode paralisar, não pode prender, não pode segurar. Você precisa lutar. Porque quando o medo te paralisa diante dos inimigos, das adversidades, seja qual for, qual área for, isso vai te paralisar. Nós sentimos medo, mas o medo não pode nos paralisar.
vá em frente. E se for algo fora do seu controle, recebam a direção de Deus. Porque a batalha não é sua. E se você lutar a batalha de Deus, você vai se prejudicar. Tem batalha que não é sua. Não é. E quando a gente assume a responsabilidade de assumir algo que não é nosso, mas que Deus é que tem que tratar, é Deus é que tem que fazer, é Deus é que tem que agir, nós nos complicamos. Talvez no campo de batalha, mesmo com o levante dos inimigos, não é dos inimigos. Deus vai falar para você, pare. Mesmo que você, a vontade sua, é de batalhar, a vontade sua, é de poder agir de você mesmo, com as suas próprias forças e armas. Deus diz, para. E parece que Deus está direcionando isso para algumas pessoas aqui. Tem tempo de lutar, mas tem tempo de parar e deixar Deus agir. Porque de você mesmo, com as suas próprias forças, não há possibilidade. Confie, entregue e espere o momento de Deus. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quem vai fazer é Deus. Quem vai agir é Deus. Quem vai mover é Deus. Não é você. Tem batalha que é de Deus. E por que você quer lutar a luta que é de Deus? Versículo de número 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apegou jejum em todo o Judá. O que ele fez aqui? A primeira reação foi buscar a Deus. Ele não confiou em estratégias humanas. Ele leva a crise, ele coloca o problema diante de Deus. A primeira opção dele foi Deus. A primeira opção dele foi confiar em Deus. A nossa primeira opção é Deus. Precisamos confiar em Deus. Por que muitas vezes nós deixamos Deus para a última opção? Por que nós fazemos tudo do nosso jeito e queremos agir da nossa maneira? E quando a gente chega em uma situação, fala, agora eu tenho que orar. Por que a oração tem que ser o último recurso? Porque quando tudo está arrebentado, está perdido, está acabado, aí eu vou orar. Por que não ora antes? Por que não entrega antes? Por que não confia antes? Porque a nossa vida toda tem que ser de entrega. Só que nós deixamos de entregar só depois que realmente é Deus. Verdadeiramente não dá não, está difícil. Toma aí, Deus. E o Salmo 37:5 que eu mencionei aqui, tem 3 pontos importantes. Entrega, confia e espera. Se eu falar aqui, quantos entregam os seus problemas? Claro que todos vão levantar as mãos. Eu entrego, pastor. Quantos confiam? Claro que eu confio. É Deus, soberano, poderoso. Agora, quantos esperam? Pode ser que... Sabe por quê? Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa maneira e no nosso tempo. Você entrega, você confia, mas você não quer esperar. É no tempo de Deus. E quem sabe o tempo de Deus para você é hoje, é agora, é nesse dia, é nesse momento. Ou quem sabe você ainda tem que esperar mais um pouco. Mas espere se for preciso. Mas na hora e no tempo de Deus vai acontecer o que tem que se acontecer. Mas não é do seu jeito, é do jeito
e da maneira de Deus. Versículo de número 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão há força, poder, e não há quem te possa resistir. Você está disposto a confiar nesse Deus que é poderoso? Nesse Deus que não perde nenhuma batalha? Nesse Deus que é mais que vencedor? Filipenses 4 e 6. Vai aparecer aqui? Filipenses 4 e 6. Dou-lhe uma. Vai lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, por ações, por súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora, pastor, num tempo que nós estamos vivendo, não viver ansioso. Precisamos levar ao Senhor, entregar ao Senhor os nossos problemas e esperar o tempo do Senhor. Agora tem gente que é tão ansioso, que ele coloca nas mãos de Deus, e ele não espera o tempo de Deus, e fala: Deus, o Senhor está demorando demais, deixa eu resolver isso aqui. Acalma. Se você tem a visão que você não consegue, que as suas forças são limitadas, e se você entregou para Deus, se você levou o Senhor, entregue a Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua dor, tudo que você está enfrentando, entregue para Ele. Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Versículo de número 12. Há um ponto aqui muito importante. A Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Olha a expressão do versículo de número 12, porque em nós não há força, não temos condições, não há possibilidade. Os inimigos são ferozes, são fortes, são bem preparados. Mas tem uma coisa, Deus, apesar da nossa fragilidade, dos nossos poucos recursos, os nossos olhos estão no Senhor. O que é isso aqui, gente? É admitir a nossa impossibilidade diante de algumas situações. É admitir a nossa incapacidade diante de algumas situações. Josafá diz assim: não sabemos o que fazer. Isso aqui não podemos olhar isso aqui como fraqueza. Eu não vejo isso aqui como fraqueza. Eu vejo isso aqui como dependência. Dependência. Ele estava dizendo: olha, Deus, apesar de tudo que está acontecendo, essa situação fugiu do nosso controle, mas nós estamos olhando para o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e não nos embaraçando com essas coisas, mas crendo que a resposta vem de Deus. É ser dependente de Deus. É ser dependente de Deus, é entender que Deus age quando nós reconhecemos que não podemos sozinho.
Reconheça isso. Não podemos sozinhos, sem Deus não dá. E eu preciso reconhecer isso. Eu preciso parar de me achar, parar de fingir que estou com controle da situação, quando na realidade as coisas vão acontecer a partir do momento que eu me humilhar e eu declarar e reconhecer a minha dependência de Deus. Será que podemos nos humilhar nesta noite e declararmos que somos 100% dependentes de Deus? Provérbios 3 e 5, por favor, Pedro. Provérbios 3 e 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Dependemos de Deus. Nessa batalha, nessa luta, as minhas armas não fazem efeito, não tem sentido. Eu preciso me entregar, eu preciso estar dependente. Ei, glória! Eu preciso estar dependente. E para isso eu preciso humilhar, aquebrantar, entender que as forças do meu braço diante de certas batalhas não faz sentido. Porque essa resposta, essa luta, essa peleja, eu preciso de um milagre. E milagre é Deus que faz. Milagre é Deus que opera. Milagre vem dos céus, vem do Senhor. E você está aqui hoje porque você precisa de um milagre. As suas forças se limitaram, se esgotaram. De você mais não dá, não tem como. O que você poderia fazer já fez. Agora é só Deus. Só que você precisa de reconhecer as suas limitações, se humilhar, se aquebrantar diante de Deus, reconhecendo que só Deus pode te socorrer no momento desta dificuldade, dessa luta e dessa situação. As suas forças são limitadas. E se achar impossibilitado, não é fraqueza, diante de Deus é dependência. Se humilhe hoje, se aquebrante. Versículo de número 15. A nossa confiança tem que estar em todos os recursos de Deus. Olha o versículo 15. A parte final do versículo diz assim: a peleja não é vossa, mas de Deus. Coisa extraordinária. Olha só. Olha o que o profeta diz: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que vem contra vocês, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Por que não confiar em Deus? Por que não confiar nos recursos de Deus? Se ele diz aqui, a peleja não é vossa, mas de Deus.
Seu problema é grande? Responda para você, o seu problema é grande? Apresente o seu problema aí, para você mesmo. Ele é grande? Deus é maior. Apresente o seu inimigo aí, por favor, para você mesmo. Seu inimigo é forte? Deus é muito mais forte e poderoso. Os recursos de Deus para entrar nessa peleja, nessa causa, são ilimitados. Para Deus não existe impossibilidades. Para você, para mim, há. Eu consigo até um certo ponto, até um certo momento. Mas Deus é o Deus das causas impossíveis. É o Deus que tudo pode, que tudo faz, e Ele é poderoso. Será que você consegue ouvir, receber essa mensagem da palavra de Deus para o seu coração? A peleja não é vossa, essa peleja não é sua, mas de Deus. Confie no poder de Deus. Deixa de confiar na força do problema. Confiar em Deus. Romanos 8:31, por favor. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu vou mais. Se Deus decidiu abençoar e dar vitória, quem vai impedir? Operando Deus, quem impedirá? Aponta para mim, por favor. Tem alguém? Se tem algo que impede Deus agir, e se você quer apresentar, fica de pé e me apresenta algo. Nada pode. E você não vai impedir Deus agir na sua vida. Porque a sua atitude hoje é uma atitude de coragem, de fé, de confiança, de entrega. Você está entregando tudo, você está confiando tudo. Você está confiando nos recursos de Deus para você. E algo de Deus extraordinário está acontecendo. Agora, se eu confio nos recursos de Deus, o que eu vou fazer? Vou descansar, não vou? Se já tem uma promessa de vitória, se Deus diz, olha, a peleja não é sua, é minha, eu vou ficar preocupado, ansioso? Não, eu vou depender daquilo que Deus falou. Eu vou confiar e descansar na palavra de Deus. É aqui que pega muitos de nós. Deus falou, a água parou. Deus falou, vai acontecer. E eu preciso crer na palavra de Deus. Olha o versículo 17. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Que extraordinário isso aqui. Parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor. É isso aqui que às vezes a gente não consegue entender. Deus manda o povo parar em meio a uma batalha, mas diz agora, essa peleja é minha, essa luta é minha. Aqui Ele pede para nós descansar. E não é desistir, tá? É descansar. E descansar no Senhor é confiar. O que Deus está querendo de nós é isso.
Tem batalha que não é para você lutar. Tem batalha que é para você confiar. Não se vence com esforço, Josué. Se vence com confiança, com fé na palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Descansa. Versículo 15. Olha a palavra do profeta aí. Dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Acalma. Você que entrou com o coração aqui desesperado, angustiado, acalma, acalma. Não temas. Não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. É Deus que está pelejando nessa batalha. Será que você consegue receber essa palavra no seu coração? Será que você consegue entender o que Deus está falando através da sua palavra? Salmo 46, 10. Salmo 46, 10. O que diz lá, Pedro? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Acalma, aquieta-te. O Senhor que fez a promessa, Ele é fiel e poderoso para cumprir esta promessa. Aí vamos para o versículo 20 e o versículo 21. Eu entendo aqui que diante de todas essas promessas de Deus, eu posso começar a agradecer. Você sabe o que é agradecer com antecedência? Antes de acontecer, porque você não está vendo, mas você já creu que vai acontecer? Será que você consegue imaginar e ter essa visão de fé nesse sentido? De você não estar vendo, mas você já crê que vai acontecer? E aí você não precisa mais de pedir, você só tem que agradecer? Será que você conseguiu captar, Você conseguiu captar o que Deus está falando com você? Que tem áreas da sua vida que você não precisa mais de pedir, que tem áreas da sua vida que você precisa só de agradecer, que a bênção já foi liberada, vai chegar. Você só tem que agradecer, mais nada. A vitória é sua. Deus já liberou a sua vitória, o seu milagre, a sua resposta. Simplesmente agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus pela certeza dessa vitória. Vamos no verso 21. Verso 20 e 21. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Havia uma palavra liberada da parte de Deus. E aconselhou-se com o povo e ordenou: cantores, cadê os cantores? Para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu nunca vi uma estratégia de guerra como essa. Você já viu? Colocar cantores, os levitas na frente, para cantar, para adorar.
vai na frente da batalha, é o exército mais preparado, não é? Escudo, armas e tudo mais. Ele coloca aqui os levitas, os cantores, para louvar, para adorar. Por quê? Porque a vitória já era deles. Eles teriam simplesmente que louvar, que adorar e que agradecer, porque Deus já havia proporcionado o milagre. Quando nós conseguimos entender essa dimensão da resposta de Deus para a nossa vida, nós vamos descansar, nós vamos ficar em paz, nós não vamos desesperar mais, não vai ter ansiedade conosco, porque nós estamos só agradecendo por aquilo que vai acontecer, porque o milagre já foi liberado. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor. Olha o 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Pedro, simplesmente louvar, adorar, porque a vitória já foi liberada. Igreja Batista Renascer da Bélgica, adorar, louvar, a vitória já foi liberada. A vitória do Senhor já foi liberada sobre as nossas vidas. Vamos nos posicionar em adoração, em louvor, em gratidão, porque a bênção já foi liberada. Eu creio e eu profetizo que a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder na minha vida e na sua vida. Ele é poderoso e é fiel para cumprir a sua palavra. Quando o povo de Deus chegou no campo de batalha, a guerra já tinha terminado. Deus diz: olha, essa guerra não é de vocês, essa batalha não é de vocês. Quando eles colocam os cantores ali à frente para louvar, quando ele chega no campo de batalha, cadê os inimigos? Todos foram confundidos e começaram a lutar um contra o outro. Eles chegaram, a guerra já estava ganha. Sem usar espada, sem usar nada, a guerra já estava ganha, a batalha já foi garantida, o milagre já foi liberado. E por que nós deixamos de confiar na palavra poderosa do nosso Deus? E por que você chegou aqui tão desesperado, se Deus tem palavras de vida para você, palavras de poder para você? Acalma teu coração, não é essa doença, não é esse mal, não é essa perseguição, não é essa afronta, não é essa necessidade, não é nada disso que vai tirar você do foco que Deus tem para a sua vida. Isso tudo são momentos que você está atravessando, porque o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está para acontecer. E essa batalha, Josafá não venceu porque tinha um exército forte. Ele venceu porque ele tomou atitudes certas. E é isso que nós precisamos. Deus está dizendo para você. Deus está dizendo para você. Leva assim a mão à altura do teu coração. Deus está dizendo, fala assim: Deus está dizendo para mim. Deus está falando comigo. Não lute sozinho. Essa batalha, ela é de Deus. Qual é a sua batalha hoje? Qual é a sua batalha hoje? Você não está sozinho. Você está disposto a tomar uma atitude, entregar essa situação nas mãos de Deus? Ele vai agir por você. Fica de pé, por favor. Você entendeu a mensagem? Você entendeu a palavra? Essa palavra falou no seu coração. Essa palavra é para você. Dá um passo aqui diante desse altar. Vamos confirmar então o poder dessa palavra na sua vida. Vamos confirmar, vamos confirmar. Você tomou posse da palavra? Dê um passo aqui de fé. Dê um passo aqui de fé. Atitude. Hoje nós estamos num culto de atitude.
para resolver todos os problemas. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Então eu vou trazer, vou entregar, vou colocar nas mãos dele. Há milagres de Deus aqui liberados para a sua vida. Pode continuar vindo, pode sair do seu lugar. Vem aqui com coragem, com fé, com ânimo, com disposição, sabendo que você é mais do que vencedor. Não é você, não se trata de você. Deus, é Deus, é Deus, é Deus nessa causa, é Deus. É Deus com a resposta para você. É Deus agindo, é Deus trabalhando, é Deus movendo. É Deus nessa casa. Eu sinto Deus nessa casa. A presença dele é poderosa nessa casa. O Espírito Santo tem liberdade neste lugar. Deus está abrindo a sua mente. Deus está te dando estratégias. Deus está te dando discernimento diante de situações que pareciam impossível e difícil. Deus está mostrando para você. Deus está mostrando como agir. Deus está mostrando como você vai agir em meio a essa situação. Eu posso não ver o amanhã. Tem situações que é para você, mas tem outras. Entregue, confie, coloque nas mãos de Deus. É Deus que vai trabalhar, é Deus que está trabalhando. A palavra já foi liberada. O Senhor está cuidando de mim. Coloque essas atitudes em ação. Comece a ver Deus agir. Comece a ver Deus trabalhar. Comece a ver Deus mover. Aqui à frente, a presença de Deus está aí onde você está, na nave da igreja. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus. Comece a ter visões dos céus. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Adore, adore, não vou adore, perder adore, adore, a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, em nome de Jesus Cristo, mas hoje comece a receber de Deus aí. Que esse deserto comece a ser fortalecido pelo chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Deus está cuidando de nós. E te adorar é o que Deus não se esqueceu de você. Ele se lembra de você. Ele peleja por você. A resposta de Deus aqui. Eu gostaria que na nave da igreja, por favor, aproxime de alguém e comece a orar com alguém aí. Peça licença. Chega perto de uma pessoa aí. Ore por ela. Deixa essa pessoa orar por você. Peça licença agora. Comece a interceder, comece a orar. Nós estamos em um momento de batalha. Deus está liberando respostas poderosas aqui para muitas pessoas. Eu queria que alguém chegasse aqui perto dessa moça aqui. Por favor, filha, vai lá, ora com ela lá, aquela moça de blusa branca lá, por favor. Não deixa ela sozinha não. Você está sozinho, não fica não. Aproxime de alguém aí, por favor. Aproxime de alguém aí. Chega perto de alguém aí. Isso, peça licença, peça licença. Peça licença. Chega perto de alguém aí. Cuidando de mim. Isso. De lugar alto não por favor, vou alguém aqui, pastor ali. Só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso de um fenômeno pra crer em Silêncio. Aqui à minha direita ali, ó. A irmãzinha lá, blusa verde. Pelo prazer de conquistar. Isso. Por favor, aproxime de alguém aí agora. Sei que no deserto chega perto de alguém aí. Passar. Por isso peça licença.
E quando a minha força Comece a orar por essa pessoa, por favor. o teu anjo vai me alimentar. Comece a liberar palavras proféticas na vida dessa pessoa. Deus está fortalecendo aqui, fortalecendo o seu ânimo, a sua força. Deus é contigo, Deus é na sua vida. Não vou perder a guerra. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Por favor, comece a interceder agora. As tentações é mais que estratégia. Deixa toda a liberdade agora para o Espírito Santo agir. Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor Deixa Deus te usar agora nesse momento. Você tem uma palavra de Deus para liberar? Libera essa palavra agora com poder e autoridade. E te adorar. Nós queremos, com todo o poder e com toda a autoridade da palavra de Deus que foi liberada, declarar sobre a sua vida algo extraordinário de Deus se movendo ao seu favor. Milagres estão acontecendo. Eu quero declarar cura na alma, no espírito, no corpo físico. Aqui em casa, onde você está nos acompanhando, deixa ser tocado por Deus. Deixa ser tocado pelo Espírito Santo. Desarme agora, chega de lutar com as suas próprias forças e com as suas próprias armas. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus mover no seu coração. Cuido de ti. Descansa. Se você está aqui hoje, precisa reconciliar com Jesus. Precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você está distanciado, precisa reconciliar. Vem aqui, por favor. Tem alguém aqui hoje que precisa reconciliar com o Senhor? Entregar a sua vida e dizer: Jesus, não aguento mais, não suporto mais caminhar de mim mesmo. Está difícil, eu não consigo mais. Ele está te esperando aqui hoje para te abraçar. Você que quer renovar a sua aliança com Ele, se porventura está distanciado, afastado, hoje é o dia de você voltar. É o momento de você retornar. Você quer fazer isso aí aonde você está? Levante a sua mão que o obreiro vai aí orar com você. Tem alguém aqui hoje que quer reconciliar? Dê um sinal assim. Você sente no coração a necessidade de voltar hoje, de retornar agora, de renovar a sua aliança e a sua força no Senhor. Hoje é o dia, hoje é o momento. Espírito Santo, Tu está movendo nesta casa. Esse coração está sendo impactado pelo Teu poder. A Tua presença aqui é muito real. Eu creio num renovo poderoso da Tua presença neste lugar. Eu creio na Tua presença poderosa nesta casa. Tenha liberdade, Espírito Santo. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor bem forte, bem forte, bem forte. Deus é a nossa vitória. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ora pelas ofertas aqui.